Nesse vídeo nós vamos revisar a aula Eletricidade e Carga Elétrica. Então nós vamos fazer uma revisão sobre o conceito de carga elétrica. Vamos começar falando sobre o modelo atômico, para a gente poder entender melhor. O modelo atômico mais usado hoje é o de Rutherford Bohr. E esse modelo atômico possui duas camadas. Em uma camada nós temos o núcleo e a outra camada é a eletrosfera. No núcleo estão os prótons e também os nêutrons. E na eletrosfera estão os elétrons. Então o modelo atômico mais usado hoje, ele possui duas camadas. Em uma camada nós temos o núcleo, são os prótons e os nêutrons, e a outra camada é a eletrosfera, onde estão os elétrons. Aqui nós podemos ver uma ilustração representando esse modelo atômico. Observem que aqui nós temos o núcleo, tá? As partículas que estão em vermelho aqui são os prótons, as que estão em azul são os nêutrons. Então no núcleo temos prótons e nêutrons. E aqui circulando, orbitando o núcleo, temos a eletrosfera, a camada da eletrosfera, onde estão situados os elétrons, que são esses que estão aqui em verdinho. Observem que os elétrons têm carga negativa, os prótons têm carga positiva e os nêutrons eles têm carga nula. Carga elétrica. A carga elétrica é uma propriedade de natureza eletromagnética presente em certas partículas. Nos elétrons, nos prótons e nos nêutrons. Essa carga elétrica ela está presente. Nos elétrons, essa carga é negativa. Nos prótons, essa carga é positiva. E nos nêutrons, essa carga é nula. Segundo o modelo atômico de Rutherford Bohr, cada átomo é neutro, ou seja, tem cargas positivas e negativas em igual quantidade. Aqui nós vamos observar uma ilustração. Observe que nós temos o núcleo e aqui temos a camada da eletrosfera. A mesma quantidade de prótons presente aqui no núcleo vai ser a quantidade de elétrons na eletrosfera. Vamos contar quantos prótons tem aqui no núcleo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 prótons. Então aqui na eletrosfera também vai ter que ter 12 elétrons. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, cada átomo é neutro. Ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Uma observação importante é que os elétrons eles podem se movimentar de um corpo para o outro. Eles passam de um corpo para o outro. Enquanto que os prótons eles não se movimentam. Eles continuam sempre estáveis, sempre fixos ali no núcleo. E os elétrons eles ficam aqui, se movendo. Então, eles se movem aqui e também podem se mover de um corpo para o outro. Esse movimento dos elétrons é o que a gente chama de eletricidade. Carga elementar. A carga elementar ela é a menor carga existente na natureza. Ela está presente nos elétrons e prótons. Ela é dada por esse valor aqui, Carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Esse valor aqui é o valor equivalente a cada carga elementar. Lembrando que os prótons têm carga elementar positiva e os elétrons têm carga elementar negativa. A quantidade de carga é a quantidade de carga presente em um corpo. É representado pela letra Q. Nós podemos determinar a quantidade de carga de um corpo utilizando essa fórmula aqui, Q igual a N vezes E. Onde, nessa fórmula aqui, o Q representa a quantidade de carga, o N é o número em excesso de partículas com carga elétrica elementar. E o E é a carga elementar. Vamos a um exemplo aqui. Determine a quantidade de carga de um corpo que está com 8 vezes 10 elevado a 9 elétrons. Então, nós vamos determinar aqui a quantidade de carga desse corpo. Então, a quantidade de carga, o que nós não temos, é o que estamos procurando. O N, o número em excesso de partículas com carga
elementar nós temos, que é 8 vezes 10 elevado a 9 elétrons. E cada partícula dessa aqui, ela tem a carga elementar básica, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, basta a gente aplicar a fórmula e multiplicar o número de partículas pela carga elementar. O número de partículas é 8 vezes 10 elevado a 9, eu substituí aqui n pelo valor dele, e a carga elementar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, também substituí ali. Agora, eu vou agrupar aqui os números que não são potência de base 10. É o 8 e 1,6. Então, vai ficar 8 vezes 1,6 e vou agrupar as potências de base 10. É necessário fazer isso? Não, mas eu fiz por quê? Para facilitar a visualização de vocês aqui, para a gente ter uma facilitação na hora de fazer o cálculo. Então, aqui nós vamos multiplicar 8 vezes 1,6, que vai dar 12,8. E agora vamos fazer a multiplicação das potências de base 10. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. E soma os expoentes. 9 e o menos 19. Mas como o 19 aqui é negativo, vai acabar subtraindo. Então, vai ficar menos 19 com mais 10, menos 10. Então, a quantidade de carga desse corpo é 12,8 vezes 10 elevado a menos 10.